Pessoal, é isso. Vamos conversar já, deixa eu mudar para cá, para conversar com o nosso entrevistado, que vai nos ajudar a entender esse processo de liquidação da Reag Investimentos e antes do Master. O Márcio Estrela, que é consultor em regulação cambial e financeira, já atuou no Banco Central, ele foi diretor, ele foi chefe de gabinete, perdão, de toda a diretoria do Banco Central e é, assim, muito didático para tratar desses assuntos. Márcio, boa tarde, quero começar agradecendo a sua presença. Se eu cometi qualquer deslize ou se não fui muito fiel na informação, por favor, me corrija em toda essa linha do tempo que eu tracei, no contexto, tentando explicar o esqueminha, mas eu quero que você explique melhor do que eu. O que levou a essa liquidação da Reag, pela nota, pela decretação que você leu hoje oficialmente pelo Banco Central, pelas informações que você tem também junto a técnicos do banco, onde acontece a intersecção entre a Reag e o Master e qual a suspeita que paira sobre a Reag para ter fundamentado esse processo de liquidação? Boa tarde, Amanda. É um prazer estar aqui. Boa tarde para todo mundo. Não, você foi precisa, inclusive quanto às repercussões políticas, tá? Que até se brinca que uma eventual delação do Porcaro poderia ser chamada de delação do fim do mundo. Mas isso é outro aspecto que você que analisa isso bem melhor do que eu. Olha, o que a gente tem? Tivemos a liquidação do Master, tá? Perfeita tecnicamente. Não existe nenhuma dúvida que o Master precisava ser liquidado, tá? Poderia se discutir até se não poderia ter sido liquidado antes, tá? Acontece que isso é importante todo mundo entender que uma instituição financeira, quando ela está funcionando, uma instituição que está com problema, se você consegue vender a instituição financeira funcionando, ela é muito mais barato para a sociedade, porque você não precisa acionar seguro bancário, você não precisa nada. Então, o Banco Central sempre busca ao máximo ter uma solução de mercado com outras instituições comprando. Quando não é possível, como foi o caso, tá, foi liquidado e foi muito bem liquidado. E detalhe, não existe desliquidar uma instituição, isso não existe, o Master morreu. O que tem em discussão é outra coisa. Agora, o que a gente tem? A gente tem a Reag. Qual é o envolvimento da Reag? A Reag tem problemas nela mesma e tem relações com o Master. Pelo o oficial que o Banco Central colocou, a Reag ela foi liquidada por graves descumprimentos da norma. Traduzindo, operações irregulares. Mas o que se tem por trás disso? Isso é o que a gente tem de oficial, tá? Mas o que se tem? Olha, operações fraudadas, basicamente isso que o Banco Central descobriu, tanto aqui quanto com o Master. Inclusive, algumas dessas operações com o Master, como você mostrou muito bem naquele gráfico, tá? Naquele quadro ali, que foi mostrando, você vai fazendo operações estruturadas, tá? E de repente, no final, o Master mostra no balanço, como você colocou, olha, eu tenho aqui 500 de ativo. Quando você vai ver, esse ativo não vale 500, não vale nem 100, e às vezes nem existe, como era o caso que se mostrou em muitos casos da Reag, tá? Então, qual é o problema? Então, a Reag foi liquidada, acabou, não existe mais Reag. Os fundos dela, o que acontece? Os fundos são considerados empresas separadas, então ele continua existindo. Em tese, se fosse uma situação normal, esses fundos procurariam outros administradores para eles, tá? Vou procurar agora um Itaú, vou procurar agora uma XP, ou o que seja. Acontece que no caso da Reag, na maioria das vezes, esses fundos não são de investidores em geral, são fundos, ao que tudo aponta nas investigações, são fundos de operações regulares, de lavagem de dinheiro. Então, você não vai ter aquele investidor comum querendo recuperar o seu dinheiro, porque aquilo ali são muitos fundos feitos com papéis que às vezes nem existem, né? Então, você tem essa situação diferente na situação da Reag, né? E aí é o momento que a gente tem agora, Amanda. Foi liquidado, agora o que o Banco Central vai fazer? Agora que ele liquidou, ele entra na instituição, tá, e vai buscar mais documentos do que ele já tinha. Importante lembrar que, ao contrário do que sai em alguns jornais aí falando, não, o Banco Central já tinha evidências de fraudes há muito tempo. Olha, o Banco Central achou isso e achou isso muito rápido.
tá? Isso é uma coisa que ele achou em menos de 6 meses, tá? A partir de 2020, do ano passado, 2025, o Banco Central começou aí, opa, tinha problema de liquidez no Master, tinha alguns outros problemas, então vamos ver a liquidez. Aí quando o Banco Central resolveu ver, opa, e tem indícios de fraude, ele em menos de 6 meses encontrou isso e mandou para o Ministério Público, que fundamentou a ação do Ministério Público e da Polícia Federal. Então essa a situação atual, Amanda. Márcio, eu quero entender, porque tem muita gente na Faria Lima que diz assim, até você fez essa observação, se não poderia ter liquidado o Master antes. Quando você tem um CDB que é vendido a 140% do CDI, muito acima da taxa média do mercado, isso chamava atenção, várias denúncias já haviam sido feitas, ou por ex-sócios do Vocar, ou por muita gente incomodada no mercado financeiro com esse tipo de atuação do Master. O Banco Central tem como fiscalizar, ele tem como atuar nesse sentido, ou então os mecanismos de fiscalização podem ser aprimorados para não permitir que uma instituição financeira chegue nesse nível, porque no caso Master, ao contrário da REAG, muitos investidores, pessoa física, estão sendo lesados, inclusive fundos de pensão. Olha, Amanda, perfeito. Seguinte, o Banco Central ele já identificava os problemas vindo do modelo de negócio do Master e o Banco Central começou já a trabalhar em cima disso. Tá? Ele já veio trabalhando, principalmente a partir de 2023, quando a gente passou a ter o Ailton, né, o novo diretor na fiscalização. O Banco Central já tinha algumas medidas anteriores, mas o Banco Central com Ailton e Otávio em 2023, 2024 e já com Gilneu em 2025, já atuou, sim, para limitar, digamos, novos Master. O que o Banco Central fez? Via que o Master estava exagerando, por exemplo, num modelo de negócio de usar precatórios como capital. O Banco Central adotou lá medidas que limitava bastante o uso de precatórios, ou seja, cortou, digamos, uma parte das asas do Master. E o Master trabalhou bastante no limite do que se chama risco moral no sistema, né, sistema de seguros, porque, como você falou, era um absurdo ele oferecer 140% do CDI no investimento, sendo que o mercado em geral oferece em torno de 100%. Ou seja, o que em geral as pessoas pensam? Olha, se alguém está me oferecendo mais, ele tem mais risco. Mas no final, o Master vendia o risco FGC. Ah, não tem risco, porque se quebrar, você vai receber do FGC. Então, exatamente por isso, Amanda, o Banco Central trabalhou com várias alterações no FGC. Passou a exigir que a instituição que tivesse muito emissão passasse a ter que contribuir mais para o FGC do que o normal, depois passou a limitar o que a instituição poderia fazer com dinheiro a mais. Então, se o Master estava arrecadando muito dinheiro nessas emissões exageradas, ele só poderia aplicar aquilo em título público federal. Então, o Banco Central já veio trabalhando nisso. E a fiscalização veio identificando os problemas do Master. É claro que a partir do ano passado, a fiscalização no Banco Central ela pôde atuar de uma maneira mais forte no Master, né? Assim, identificando ali já com Ailton, Gilneu, o pessoal pôde trabalhar de uma maneira mais forte. Tanto que quando eles começaram a investigar evidências de fraude, o Banco Central, em menos de 6 meses, encontrou e passou para o Ministério Público. Então, já vem trabalhando. Mas é claro, tá, Amanda, só para completar, sempre pode aperfeiçoar muito mais. Márcio, só 30 segundinhos só para terminar. Agora que o Banco Central vai entrar com um liquidante também na REAG, talvez fique mais fácil ajudar o Ministério Público nessas investigações de quem eram os reais investidores e cotistas desses fundos da REAG, que tem a suspeita de participação de muito laranja e de elo com crime organizado. Vai ficar mais fácil desvendar isso? Com certeza, não vou te falar mais fácil, vai ficar menos difícil. Porque esse tipo de operação, muitas são documentos eletrônicos, digitais, que eles escondem muito. Mas exatamente esse é o papel do liquidante. O liquidante entra e ele, dentro da instituição, ele consegue ter uma visão muito mais ampla que vai, com isso, fornecer informações para o Banco Central e o Banco Central, identificando problemas, manda para o Ministério Público e esse para a Polícia Federal. Então, com certeza, Amanda. Márcio, muito obrigada, viu? Você nos ajudou a elucidar e a entender todo esse esquema complexo. Volte sempre.